Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante e também atual para os nossos dias, que é o coach e o seu relacionamento com a fé cristã. Você já ouviu falar do coach? Então essa palavra coach é uma palavra que vem do inglês e ela inicialmente estava sempre associada a um treinamento esportivo. Porém, o tempo foi passando, o coach foi se popularizando um pouco mais, e aí ele começou a atingir e a abordar várias outras áreas, né, da vida das pessoas. Então, hoje nós temos o coach carreira, nós temos o coach financeiro, o coach saúde, o coach como desenvolvimento pessoal. E aqui no Brasil, popularmente, existe um outro termo utilizado como Master Coach. E geralmente o Master Coach é quando ele alcança em um único treinamento, ele aborda todas as áreas ali da vida do indivíduo, tanto saúde, como finança, como desenvolvimento pessoal, enfim. Então o coach, hoje em dia, ele tem se popularizado, né? Ele tem ganhado uma proporção, um espaço muito grande no meio das pessoas, inclusive no meio dos cristãos. Então hoje muitos cristãos, eles têm participado de treinamentos, palestras, né, sobre esse assunto. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é: será que nós estamos avaliando para ver se os princípios cristãos, né, os princípios bíblicos que norteiam a nossa fé não estão em jogo? Será que todos os ensinamentos do coach estão alinhados com os ensinamentos da palavra de Deus, que é o que norteia a vida de todo cristão? Para isso, eu gostaria aqui de tratar com vocês rapidamente sobre o que é o coach. Então, o coach é um processo estruturado para o desenvolvimento pessoal e profissional, focado no alcance de metas e no aprimoramento de habilidades. Então, geralmente, os profissionais que atuam nessa área, né, eles orientam os indivíduos na busca por realizações pessoais, né, em vários aspectos da vida. Né? Então, por que o coach tem se popularizado? Por que ele tem ganhado essa proporção? Porque hoje ele tem atingido a vida das pessoas e ajudado as pessoas em várias áreas da sua vida, né? Então eles abordam, né, e traz crescimento em várias áreas na vida das pessoas. E embora o coach possa trazer muitos benefícios, é fundamental compreender que nem todos os métodos utilizados são compatíveis com a fé cristã. Então, o primeiro ponto a ser observado é esse: será que tudo aquilo que o coach me apresenta, ele está de mãos dadas com a minha fé? Será que tudo aquilo que o coach apresenta, ele está de mãos dadas com a minha crença, com a minha fé? Então, esse é um ponto que nós precisamos observar, tá certo? Então, é muito importante nós observarmos que existem conteúdos que contradizem os princípios bíblicos. E isso é ruim, porque ele vai influenciar negativamente a nossa fé, né? Se atinge a nossa fé, logo atinge também a nossa vida espiritual. Se a nossa espiritualidade ela está comprometida, logo o coach já não tem mais espaço para estar andando ali de mãos dadas com a nossa vida espiritual. Porém, eu gostaria de tratar aqui alguns problemas, né, que nós temos com os coaches, mas também nós queremos tratar alguns benefícios que existem no coach. E para isso eu gostaria de começar a tratar sobre os problemas nos conteúdos de alguns coaches. Então, para isso, embora exista profissionais éticos, alguns discursos propagados no meio do coach, né, apresentam elementos problemáticos sobre a ótica cristã. Então nós precisamos observar que o que norteia a nossa vida, o que norteia a nossa fé é baseado em uma lente, né? Eu costumo brincar assim com as pessoas, é uma lente. E a nossa lente é a palavra de Deus, é ela que nos norteia, é ela que nos dá direção, é ela que nos direciona para ir ou para ficar, tá certo? Então a primeira coisa que nós precisamos é observar, né, se os coaches estão apresentando elementos que possam ser prejudiciais à nossa ótica, a ótica do cristão. E a ótica do cristão não é a emoção, a ótica do cristão é a palavra de Deus, é aquilo que a palavra de Deus libera para cada um de nós, tá certo? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de mostrar aqui, que são algumas problemáticas
da ideia do coach é a exaltação do individualismo. Então, incentivo excessivo à autossuficiência, negligenciando a dependência de Deus. Esse é um ponto muito importante. O coach, geralmente, ele traz essa autoexaltação no individualismo. Porém, a palavra de Deus diz lá em Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Tem uma outra versão que eu gosto muito, que diz assim, maldito o homem que confia no homem, que faz da sua confiança o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É verdade que algumas pessoas identificaram e falaram muito, de uma forma muito errônea, né? Ensinaram de uma forma errônea esse texto, como se o problema estivesse em confiar em outras pessoas. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que maldito o homem é aquele que acha que ele é autossuficiente. Maldito o homem é aquele que acredita que ele pode sem Deus. Maldito o homem é aquele que confia no seu braço, na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade, no seu desenvolvimento e acaba apartando o seu coração de Deus. Então esse é o primeiro ponto que vai ir contra os princípios cristãos. Porque enquanto o coach exalta o individualismo, a Bíblia trata o homem como um homem maldito se ele acredita demais na sua própria capacidade e acaba apartando o seu coração do Senhor. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Eu acho que é de extrema importância nós refletirmos sobre esse assunto. O segundo ponto, é o foco exclusivo no sucesso material. Então, mensagens que sugerem que a prosperidade financeira é a principal medida de realização. E isso tem se infiltrado no meio da igreja. E eu digo, isso é nocivo. Isso é prejudicial, isso é terrível, isso é uma erva daninha que cresce, tem crescido no meio das comunidades de fé, que é a teologia da prosperidade. Tem um texto que eu sou apaixonado por ele, que é o de Lucas capítulo 12, versículo 15. E Jesus disse assim, então lhe disse, cuidado, fiquem atentos, sobre aviso, contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos bens que possui. Olha que palavra poderosa de Jesus. Enquanto o coach ele traz um foco exclusivo no materialismo, quando ele está associado à igreja, essa visão da teologia da prosperidade, onde muitas pessoas estão se perdendo, onde muitas pessoas estão medindo a sua espiritualidade pelo que possui, onde alguns líderes estão ensinando de forma errônea, irresponsável, que se o crente não enriquece, não prospera materialmente, financeiramente, esse crente ou está com a maldição ou está com algum pecado, e esse ensinamento ele é tão ruim, prejudicial e nocivo para com a igreja, porque ele vai contra tudo aquilo que Jesus ensinou. E começando por essa palavra profunda de Jesus, a vida do homem não consiste na quantidade dos bens que possui. Então a nossa identidade, ela está marcada, subjugada pelo sacrifício meritório de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas não naquilo que possuímos. Você pode ser rico, você pode ser milionário, você pode ser um pobre, miserável. Mas a minha identidade, a sua identidade está subjugada ao mérito do nosso Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Vamos lá. Um outro ponto que é muito importante é a falta de humildade. Existe uma falta de humildade no coach. Por quê? Porque ele traz uma ênfase exacerbada, exagerada na conquista pessoal. E o problema não está só em você ter uma conquista pessoal. O problema está em você não considerar o serviço do outro. Você não considerar o serviço do seu próximo. E isso é muito ruim concernente à fé. Por quê? Porque vai contra os princípios da fé. Vai contra os princípios cristãos. Vai contra a palavra de Deus. Quando nós observamos Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, a Bíblia diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória. Já temos um problema com essa falta de humildade. Não faça por vanglória. Nós já temos um problema com essa ênfase exagerada na conquista pessoal. Não façam por vanglória.
O apóstolo Paulo continua, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2, versículo 3, versículo 4. Então se torna muito visível, né? E eu creio que, se fosse possível, teria um outdoor aqui com o holofote jogando a luz com muita força em direção a esse texto, mostrando que essa fala exacerbada, exagerada, de que a minha conquista pessoal não dependeu de ninguém, a não ser de mim mesmo, vai contra os princípios da fé. Porque a Bíblia fala para que eu não faça nada por vanglória, mas que eu trate tudo com humildade, sempre considerando o meu irmão, o meu próximo, superior a mim. Isso vai contra a visão do coach. Porque a visão do coach, uma outra visão do coach, é essa visão do auto-merecimento, porque eu consigo, porque eu posso, porque eu sou capaz e porque ninguém me pare, porque é eu por eu, e esse eu diante da fé, ele cai. Esse eu diante da fé, ele se humilha, esse eu diante da fé, ele se ajoelha. Porque a palavra de Deus revela a visão de Deus e o ensinamento de Deus, como nós devemos nos portar diante dos outros. E a forma que devemos nos portar diante dos outros é considerando o outro superior a nós, como diz Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e também versículo 4. Tá bom? E por último aqui, a idealização na vida pessoal e também profissional, né? Essa criação de padrões irreais causa muita frustração nas pessoas. Muitos irmãos na fé têm vivido frustrados, insatisfeitos, né? Porque eles estão vivendo padrões irreais, né? Trazendo aí uma verdadeira frustração na vida deles. Então essa idealização da vida pessoal e profissional, ela é muito relativa, porque a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos estar aqui satisfeitos com o que temos, em tudo dai graça. Então, quando um ensinamento externo arranca de mim a capacidade de dar graças em todas as coisas, mesmo eu não tendo, porque essa informação de fora fez com que eu tivesse uma idealização irreal da minha vida, trazendo em mim frustração, insatisfação, arrancando dos meus lábios a gratidão e o louvor a Deus pela vida que eu tenho, pela família que eu tenho, pelo ar que eu respiro. Isso se torna pecaminoso e logo já não tem mais sentido para a fé cristã. Então, como cristão, devemos atentar, né, estar atentos para não absorver ensinamentos que desconsiderem os valores fundamentais da nossa vida, da nossa fé em Cristo Jesus. Tá bom? Falei dos pontos negativos e agora eu gostaria de tratar os pontos positivos, tá certo? Gostaria de tratar os pontos positivos, ou seja, pontos que convergem, né, entre a fé e o coach. Então, entre o coach e a fé. Então, apesar das ressalvas, alguns aspectos do coach podem ser positivos e coerentes com a nossa fé, com os princípios cristãos. E aqui está alguns deles. O primeiro é a liderança. Então o coach, ele trabalha nesse desenvolvimento. O coach ajuda a desenvolver habilidades para servir e influenciar positivamente outras pessoas. Isso é um ponto positivo. Segundo é a gestão de tempo que o coach trabalha. Então a gestão de tempo ela é muito importante porque ela ajuda a pessoa a ter disciplina, ela ajuda a pessoa a ser organizada, ajuda a pessoa com ferramentas, onde vai trazer para ela uma vida mais equilibrada, tá certo? Um outro ponto é a busca pelo conhecimento. Então o coach ele ajuda porque ele incentiva o aprendizado e o aprimoramento contínuo. Em outras palavras, desde que os nossos valores não sejam prejudicados, os nossos valores cristãos não sejam prejudicados, o conhecimento é essencial na vida de todo ser humano, inclusive na vida do cristão. Nós precisamos crescer nesse conhecimento, tá certo? E um outro ponto positivo, né, que converge, é a valorização da comunidade. Não é possível vivermos sozinhos como igreja. Um dos pontos principais da fé, da visão da fé, da lente da fé, é viver em comunidade. Isso é um ponto que o coach ajuda.
porque o coach, ele traz essa promoção da vida, essa, como é que eu posso dizer, essa comunhão e o respeito mútuo. Então isso é um ponto muito importante, né? Então, em todos esses pontos aqui que eu tratei, podemos dizer que o coach pode ser uma ferramenta útil, desde que utilizada com discernimento e em conformidade com os princípios cristãos, com os princípios da nossa fé. Tá certo até aqui? Então, como eu posso, em outras palavras, como eu posso discernir se o coach está alinhado com a fé cristã? Então, para avaliar se o conteúdo do coach está harmonizado com os ensinamentos bíblicos, nós precisamos considerar 3 pontos principais. O primeiro deles são os princípios ensinados. A palavra de Deus em Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o primeiro ponto que nós precisamos ver é se os princípios ensinados estão alinhados com a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a ênfase na mensagem que está sendo propagada, né? Há um incentivo à humildade, há um incentivo ao serviço ao próximo, há um incentivo, né, a sermos pessoas melhores, ou apenas no sucesso individual? Se tiver apenas no sucesso individual, nós temos um problema, porque vai contra o texto que nós citamos agora acima, Filipenses 2, versículo 3 e 4. Não façais nada por vanglória, né, ou por ganância. Nós quebramos um princípio. E terceiro e último ponto são os resultados práticos. Como que eu posso perceber isso? Com os resultados práticos, né? Os ensinamentos promovem transformação genuína e edificante? É uma pergunta que nós temos que nos fazer, tá certo? E para isso eu gostaria de deixar um texto para você meditar depois, que é Mateus, capítulo 7, versículo 16 até o versículo 20. Lembrando que o ponto principal é a árvore nós conhecemos pelo fruto que produz, tá certo? Deus abençoe a sua vida e espero que tenha sido de grande valia essa palestra para você. Tchau, tchau.